E eu quero ler com você o livro de Paulo a Timóteo, seu filho, no capítulo 2, no verso 1 e 2. Vamos ler os versos 1 e 2. Eu estou falando sobre liderança já há alguns meses. Esse mês eu vou trocar de tema e vou continuar falando de liderança, mais reservado em ambientes de mentoria. Eu tenho algum conteúdo que eu estou gravando para esse propósito e quero hoje falar com você sobre o direito de ser seguido ou o direito de ter seguidores. Hoje de manhã eu falei sobre nascido para liderar. E Paulo diz a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Liderança é sobre relacionamentos. E se você não é muito bom de relacionamento, você precisa aprender. Eu li muitos livros do John Maxwell e todos eles falam sobre relacionamentos. Vencendo com as pessoas, olha o título. O líder 360 graus. As 17 leis de trabalho em equipe. Tem gente que não sabe trabalhar em equipe, sabe trabalhar sozinho. E nós precisamos aprender sobre nos relacionar. Relacionamentos é a moeda do reino de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. E os melhores líderes administram relacionamentos e adquirem o direito de serem seguidos. O direito de serem seguidos. Eles não assumem que as pessoas vão se submeter a eles automaticamente. Eles demonstram caráter, atitude, empatia. E as pessoas os seguem porque assim desejam, não porque têm que fazer isso. Há duas maneiras pelas quais os líderes adquirem influência sobre as pessoas. A primeira é poder posicional, que se manifesta quando os líderes usam sua posição, seu título, para conseguir que as pessoas venham após ele. E é isso que faz uma liderança não saudável. Há pessoas atrás de títulos, mas um título não define alguém, alguém define um título. E o segundo é o poder pessoal, que manifesta-se quando os líderes exercitam saudavelmente suas capacidades de relações para ganhar o direito de liderar. Eu vou repetir, o direito de liderar. E é o que faz uma liderança saudável. No livro 5 Níveis de Liderança, John Maxwell fala sobre 5 pontos, ou 5 níveis, onde a liderança pode estar. A primeira dela é posição. As pessoas o seguem porque elas têm que fazê-lo. Afinal de contas, você paga o salário delas. Então elas têm que segui-lo, têm que responder a você. E esse é o nível mais básico, mais rasteiro de influência para um líder. Os líderes devem depender de seus títulos para que as pessoas o sigam. No nível 1, a autoridade vem somente da sua posição. É o exemplo bíblico de Roboão, que no momento em que assumiu o trono, dividiu o reino, porque foi incapaz de lidar com as pessoas. Ele era alguém que acreditava, porque era rei, tinha o título e a posição, poderia fazer com que as pessoas viessem após ele. O segundo nível é a permissão, e eu estou sendo bem rápido nisso, isso em si é uma mensagem. As pessoas o seguem porque elas querem. A influência desse nível se estende além da sua autoridade, porque você se conectou com as pessoas em um relacionamento, então as pessoas gostam de você. Você comunicou confiança,
e credibilidade, e eles agora escolheram seguir você pela devoção, mais do que pela obrigação. Esse nível é uma melhora do nível 1, porque você está influenciando a partir de sua pessoa, não da sua posição. Nas 21 irrefutáveis leis de liderança, seria a lei da conexão. Líderes tocam o coração antes de pedir uma mão, porque a verdadeira conexão vem do coração. Terceiro, produção. As pessoas seguem você porque você fez algo pela organização que deu frutos, resultados. Então as pessoas gostam dos resultados que elas veem na sua vida. E nesse nível, eles não somente apreciam um relacionamento com o líder, mas também gostam do fruto que o líder produz. E isso faz com que as pessoas se juntem a você na sua jornada. O povo ama seguir um líder que faz as coisas acontecerem. Elas amam ser parte de um time que ganha. Isso descreve a liderança nesse nível. E o exemplo bíblico é Davi. Davi reuniu os piores seres que existiam no reino, se estavam ressentidos, amargurados, os párias da sociedade, quando ele começou seu ministério, lá na caverna de Adulão. E depois que ele foi ganhando e vencendo, outras pessoas foram se juntando a ele, pessoas que já tinham vitórias na vida, se juntaram à liderança dele. É a lei do respeito. As pessoas naturalmente seguem um líder mais forte do que si mesmas. Quarto, desenvolvimento. As pessoas o seguirão pelo que você tem feito por elas. Nesse nível, um líder ganha um novo nível de autoridade. Ele tem impacto pessoal na vida do seu time. O líder derramou sua vida sobre os outros, desenvolveu o potencial, deu a elas chaves, e nesse nível o líder reproduz sua vida e multiplica o que ocorre. O exemplo disso é Paulo. É incrível como Paulo é um formador de líderes. Ele multiplica a igreja porque ele tinha líderes, não somente seguidores. Paulo era um líder de líderes. Priscila e Áquila, Timóteo e Tito, tantos líderes foram forjados pela liderança de Paulo, e ele exorta a Timóteo para que ele, a partir do que ouviu dele e viu na vida dele, pudesse multiplicar a sua liderança. É a lei do crescimento explosivo. Para adicionar crescimento, lidere seguidores. Para multiplicar, lidere líderes. Lidere líderes. Quinto, o último nível, é o nível da personalidade. As pessoas o seguirão por causa de quem você é, do que você representa. Os líderes nesse nível passaram anos criando pessoas e organizações. O exemplo bíblico disso é Samuel, que se identificava com os israelitas e eles o respeitavam em seu andar fiel com Deus. Eles conheciam a história de Samuel. Samuel não chegou de paraquedas pedindo liderança. Ele mostrou durante décadas que ele é o homem certo a ser seguido. Ele ganhou tanta influência dentro da nação, que ele tinha autoridade para depor o rei Saul e ungir Davi em seu lugar. Samuel exibiu o coração de um líder servidor, liderança servidora, com uma toalha e uma bacia nas mãos. Quanto mais capaz você fosse de servir as pessoas, mais influente você se torna na vida delas. Liderança é sobre relacionamentos. Então adquira o direito de ser seguido em vez de pedir simplesmente para que as pessoas se submetam. Os bons líderes demonstram tanta competência e caráter, empatia, que as pessoas os respeitam e desejam segui-lo por inspiração. E os líderes deveriam oferecer sempre algo mais que um título, algo mais que uma posição para motivar as pessoas a agir. Então, como os líderes conseguem isso? Como eles obtêm respeito? Respeito. O primeiro fundamento da liderança requer confiança e respeito. Vamos dizer isso comigo? Confiança e respeito. Vamos de novo? Confiança e respeito. As perguntas silenciosas que cada seguidor faz do seu líder são: confio em você, respeito você? Você tem empatia? Você se importa? Você tem competência? Você é capaz de me ajudar? Você tem confiança? Você tem caráter? Confiança e respeito. Agora, como desenvolver confiança mútua? Se a moeda do reino de Deus são relacionamentos, a moeda dos relacionamentos é confiança.
Você não quer se relacionar intimamente com quem você não confia. E quando a confiança acaba, casamentos acabam. Amizades saem pelo ralo. A verdade é que, para desenvolver confiança mútua, nós precisamos entender por que os relacionamentos falham. E diz a Bíblia que um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. E o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. E leais são as feridas feitas por aquele que ama, e enganosos os beijos do enganador. Ama o amigo e na angústia se fazem os irmãos. Por que relacionamentos falham? Alguns matrimônios começam com grande paixão e terminam com amargura. O mesmo acontece com amizades que nós esperamos que elas durem toda a vida e elas decaem, sucumbem. Os ministérios que se iniciam com expectativa podem se desvanecer da mesma maneira que as ocasiões de negócios de sucesso podem chegar a um final desastroso. As razões desses rompimentos são muitas, mas a causa que pesa mais do que as outras é uma confiança destruída. Confiança destruída. Os relacionamentos são a divisa, o brasão, o emblema do reino de Deus. E a pergunta é: como nós podemos desenvolver confiança mútua? O primeiro princípio é o princípio do cimento. A confiança é o fundamento de qualquer relacionamento e a liderança opera à base da confiança. Sem confiança, você pode ter empregados, mas não seguidores. E há 3 verdades sobre confiança. A primeira é que a confiança começa com você mesmo. Se você não é honesto com você, não será capaz de ser honesto com os outros. Se você não fala a verdade para os outros, para você não vai falar a verdade para ninguém. Comece esticando o dedo e apontando para você e falando para você a real. O engano próprio é o inimigo dos relacionamentos. Por isso, seja uma pessoa confiante e confiável. Segundo, a confiança não pode ser compartimentada. Se você não pode confiar em uma pessoa em todas as áreas, é porque você não pode confiar em nenhuma área. Ou nós somos pessoas éticas, ou nós não somos. Alguém que não é fiel em centavos, não pode ser fiel em milhões. Nós não podemos ser éticos em um determinado assunto e não sê-lo em outro. Terceiro, a confiança funciona como uma conta bancária. Nós devemos fazer muitos depósitos se desejamos que a conta aumente. Por isso, conforme os líderes ganham confiança, é como ter dinheiro guardado. Isso ajuda um líder quando a adversidade chega, já que as pessoas confiam nele de maneira inata, porque tem crédito. E a regra-chave a seguir é: determine sempre tentar valorizar mais as pessoas que as situações. Como posso manter a situação na perspectiva correta em tempos difíceis? Preciso ver o quadro completo ao invés de o momento, o filme ao invés da fotografia. Em tempos difíceis, em primeiro lugar, lembre-se a si mesmo porque esse relacionamento é tão importante para você. Nossa tentação é focar em uma situação decepcionante em vez de recordar o valor que a pessoa tem. Segundo, é uma situação única ou algo que se repete com frequência. Não há um momento em que uma pessoa necessite de mais graça do que no fracasso ou em uma situação difícil. Contudo, o desconto não pode virar uma liquidação. Nos relacionamentos você dá desconto, mas não faz liquidação. Você ama as pessoas com os olhos abertos. Este é o princípio do Bob. Eu tenho falado sobre o princípio do Bob ao longo de muito tempo, né? Quando o Bob tem um problema com todos, quase sempre ele é o problema. Então, considere esse exemplo. Se Bob tem problemas com Paulo, e também tem problemas com Elizabeth, e tem problemas com João, e tem problemas com Samuel, então o problema é Bob.
Algumas vezes a razão pela qual uma pessoa tem muitos problemas com os demais é porque ela mesma é o problema. Eu escrevi esses dias: é muito difícil lidar com pessoas difíceis, especialmente quando a pessoa difícil é você. Parece que os problemas seguem algumas pessoas. Como reconhecer um Bob? Bob é portador de problemas. Assim como uma enfermidade contagiosa, essas pessoas carregam vírus que atraem magneticamente situações negativas. Bob é um expert em encontrar problemas. É preciso talento para ajustar os problemas, não para encontrá-los. E Bob tem olhos para vê-los em todos os lados. E Bob é um gerador de problemas. Essas pessoas parecem criar problemas aonde vão. Quando eu era criança, tinha um desenho animado de um sujeito que tinha uma nuvem negra na cabeça, com trovões e relâmpagos e chuva. Onde ele chegava, ele trazia chuva. Bob é um receptor de problemas. Outras pessoas parecem saber que Bob é um lugar seguro para fofocar. Vamos lá no Bob, nos queixar, insultar os outros. Você não sabe o tipo de problema que você traz quando você se torna um ouvinte passivo. Pessoas desleais são ouvintes passivas, que ouvem e não se posicionam. Os problemas seguem Bob aonde quer que ele vá. A pergunta é: será que eu sou um Bob? Pergunto para o seu irmão: será que eu sou Bob? Outro princípio é da acessibilidade. Se estamos à vontade com nós mesmos, outros se sentirão à vontade conosco. Não há maior presente que possamos dar aos outros do que fazê-los se sentirem à vontade. Liderança é sobre relacionamentos. Você encontra as pessoas que só contam vantagem, falam de si. Isso não é liderança. Se você quiser ser bem-sucedido, aprenda o poder da associação. É preciso lidar com o isolamento, é preciso lidar com a competição, e é preciso alcançar a cooperação. Nós chamamos isso de sinergia. Diz a Bíblia: como poderia um só perseguir a 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000? Ei, um persegue 1.000 e 2, 10.000. Veja a multiplicação disso. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A associação eficaz produz sinergia. E sinergia é a energia proveniente da mistura de diferentes fontes. É uma síntese de forças que produzem mais do que uma mera soma de partes. Associar-se é multiplicar-se. É por isso que casamentos multiplicam o poder, porque eles casam, e se eles se entendem, conversam, falam a mesma linguagem, eles prosperam. A diferença entre a soma e a multiplicação é grande. 4 mais 4 é igual a 8. 4 vezes 4 é 16. Em um curto espaço de tempo, os associados multiplicam sabedoria, energia e recursos. Mas um líder precisa ganhar o direito de ser seguido. Repita comigo isso: ganhar o direito de ser seguido. E algumas razões pelas quais muitos líderes não ganham o respeito para serem seguidos, é porque eles pensam que o seu status e o seu título lhe garantem respeito. Então eles dão carteirada. Eles pensam que a idade ou a experiência garantem respeito. Eles pensam que sua necessidade de serem aceitos pelos demais é maior que a sua necessidade de serem respeitados por eles. Nós precisamos de um fundamento de respeito em nossa liderança. Então, como edificar respeito? Primeiro, respeite-se a si mesmo e aos demais. Se você acha que você pode armar o barraco, gritar, xingar, desrespeitar, depois voltar e achar que está tudo bem, não é assim que funciona. Você começa a queimar as pontes, você vai terminar sozinho.
Tudo começa com respeito próprio. Se você o tiver, será capaz de oferecer respeito genuíno aos demais. Um famoso psicólogo escreveu: não tente sempre ser popular, não é possível agradar a todos, pelo contrário, é muito mais importante agradar a si mesmo. Quando você respeita a si mesmo, curiosamente terá mais respeito do que se o buscasse nos outros. Diz que tinha um velho sábio no caminho, na porta de uma cidade, um homem tinha chegado e perguntado: ei, como são os moradores dessa cidade? Ao que respondeu o sábio, na beira do caminho, logo na entrada: como eram os moradores da cidade de onde você veio? Eles eram terríveis, eles eram grosseiros, mal educados e desleais. É isso mesmo que você vai encontrar. Então passou aquele cidadão, entrou na cidade, e chegou um outro com a mesma pergunta: ei, como são os moradores dessa cidade? E o sábio respondeu: como eram os da cidade onde você veio? Não, eles eram muito legais, muito gente boa, pessoas muito decentes. Exatamente é isso que você vai encontrar. O sábio sabia que você se conecta a partir daquilo que você espera das outras pessoas. A etiqueta de preço que o mundo nos põe é quase idêntica à que nós mesmos nos colocamos em nós mesmos. O respeito a mim significa que eu entendo quem sou em Cristo, aprecio os talentos e dons que Deus me deu, habitualmente me desempenho bem no trabalho, não interpreto de maneira pessoal cada fracasso ou cada crítica. O respeito aos demais significa que eu sou cuidadoso para não ferir o respeito e a dignidade de ninguém. Eu posso ver cada pessoa como alguém criado por Deus e talentoso. Posso ver além das faltas dos outros, ver suas necessidades e seu potencial. Tento tratar a todos que conheço como se fossem muito importantes. Segundo, você adquire respeito quando excede a expectativa dos outros. Essa é uma arte. Os líderes são diferentes dos seguidores porque eles têm mais expectativas. Eles esperam mais e eles exigem mais. Eles tomam as rédeas ao propor um esforço e requerer que sua equipe se desempenhe com excelência. Superam as expectativas e não estão dispostos simplesmente a alcançá-las com uma atitude de que isso é o bastante. Eles pressionam para melhorar, e isso pode incomodar algumas pessoas, mas no final faz com que os outros respeitem um líder. Jesus falou sobre isso quando ensinou os discípulos a caminhar a segunda milha, deixar a capa e não somente a camisa, oferecer a outra face. Como exceder a expectativa dos demais? Então, estabeleça normas pessoais altas, elevadas, conheça a expectativa deles e termine cada tarefa ou projeto e pergunte: que mais eu posso fazer? Isso significa ir além do que os outros pensam que é comum ou normal. As pessoas se lembrarão daqueles que surpreendem aos outros desta maneira. Enfim, seja excelente no que fizer. A excelência não tem concorrência. Você fica disputando o mercado, mas se você fizer o melhor que você pode fazer, você pode esquecer os outros, você vai voar. Historicamente, a palavra excelência sempre foi usada como um título de honra. Vossa Excelência. Diga para o seu irmão: Vossa Excelência. É derivada da palavra latina excellens, que significa ir além do ordinário, sobressair. Sobressair. A excelência pode ser conquistada se você se preocupa mais do que os outros pensam que é sábio preocupar-se, se você se arrisca mais do que pensam que é seguro, se você sonha mais do que os outros pensam que é prático, se você espera mais do que os outros pensam que é possível, e se você trabalha mais do que os outros pensam que é necessário. A excelência traz respeito à liderança. Existe uma frase muito comum que diz: o diabo mora nos detalhes. A ideia geral é que o que você tenta conseguir raramente lhe dá problemas. O problema vem quando você começa a organizar as minúcias, os detalhes. Os líderes que dirigem organizações excelentes
olham para os detalhes. E a excelência é medir 2 vezes e cortar uma vez só. É trabalhar com margem. O conceito por trás da palavra medíocre vem dos alpinistas. Literalmente significa a metade da rocha, ou a ilustração de pessoas que chegam somente à metade da montanha. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês de você subir a sua geografia mais alta. Deus quer levar você até o topo da sua montanha, o topo do seu território, o topo da sua conquista. Então você precisa renunciar à mediocridade, porque a excelência é a montanha mais alta de todas as montanhas. Para ganhar o respeito e receber o direito de ser seguido, continue melhorando sempre. Diga comigo, melhorar sempre. Melhorar sempre. Você que não fala, você vai ter que melhorar de verdade. Diga, melhorar sempre. Melhorar sempre. Os líderes reconhecem que o crescimento requer mudança. Ao melhorar nós mesmos, impulsionamos a mudança. A primeira mudança acontece em você. Você tem que ser um ser humano melhor. Melhorar a si mesmo é a marca de alguém que está na vanguarda. Melhorar a si mesmo de maneira constante é o único caminho para permanecer sendo a vanguarda. Se você quiser estar à frente, continue mudando para melhor. Ganhe novas ferramentas na sua esfera, no que você faz. Aprenda novas coisas. Una-se a pessoas de sucesso na sua área. Conecte-se com as pessoas que estão onde você precisa estar. Terceiro, mantenha-se firme em suas convicções e princípios. As convicções firmes precedem as grandes ações, e os líderes entendem que, se cederem às pressões, descerão o nível. E ele é líder porque ele está subindo o nível. E quando ele cede à pressão, ele baixa o nível. Mas se eles se mantêm firmados em suas crenças, convidarão os outros a subirem ao seu nível. Liderança, em resumo, é levar as pessoas de um ponto a outro ponto. Isso é o que um líder faz. Ele leva as pessoas consigo ao sucesso. Ele sobe a montanha com os outros. Ele cruza a linha de chegada com os outros. Ele empodera e capacita os outros a vencer. Agora, se você se move como a multidão, você não chegará mais longe do que ela. Verdades que os líderes eficientes sabem. Você deve aprender a separar as opiniões das convicções. Você não pode ser um líder eficiente se você não sabe em que crer. Você deve mostrar o caminho e liderar através do exemplo para ganhar respeito. Você só é realmente digno de viver se estiver disposto a morrer por algo. Tenha, portanto, uma maturidade muito maior do que a sua idade, uma maturidade maior que a sua experiência. Existe algo conhecido como maturidade relativa, o que significa que as crianças pequenas podem ser maduras para a sua idade. E há 5 sinais de maturidade. Primeiro, responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta. Então você não encontra o propósito da sua vida no prazer, na diversão. Você encontra o propósito da sua vida ao assumir a sua responsabilidade no mundo. É isso que faz você cumprir os sonhos que foram desenhados para você. Abraçar a sua responsabilidade. Olha para o seu irmão com um tom sério e diga: encontre a sua responsabilidade. A maturidade não vem com a idade, mas com a aceitação da responsabilidade. Segundo, confiança. Nada convence os demais do que um espírito seguro de si. As pessoas seguem os que têm confiança em si mesmos. Mas você não pode ser sólido se você tem comportamentos líquidos. Você não pode ser consistente se você vive emocionalmente desequilibrado, conduzido por sentimentos subjetivos, ao invés de princípios, onde você firma os pés e diz: esse princípio eu vou viver, ponto, acabou. Feche os olhos para tudo aquilo que está contra a promessa que Deus me fez, e eu vou ver a realidade se dobrar à promessa que Deus me deu.
Portanto, cuidado com emoções líquidas, amores líquidos, paixões líquidas, com a sociedade líquida. Cuidado com o Bauman. Terceiro, coerência. As pessoas fazem o que vem, esquecem as pregações, mas seguem seus passos. Quarto, caráter. Uma pessoa que tem a habilidade de tomar decisões embasadas em princípios, em valores. Quinto, segurança. As pessoas buscam segurança e um líder seguro provê um ambiente seguro. Quarto, experimente o sucesso em sua carreira, em sua família e em sua vida pessoal. Há muitas definições de sucesso. Eu gosto da definição do Dr. John Maxwell sobre sucesso. Sucesso é quando aqueles que estão mais perto de mim são os que me amam e me respeitam. Eu conheço muita gente afamada fora de casa, mas dentro de casa é um monstro. Muita gente bem sucedida publicamente, mas privadamente é um fracasso. O respeito não vem unicamente pelos resultados que você tem, mas vem quando as pessoas veem as outras dimensões da sua vida. O sucesso é vazio quando você triunfa em seu trabalho, mas perde a sua família, ou perde a sua saúde. Vencer na família, na carreira e na vida pessoal, ser notado pelos demais sem chamar atenção para isso e contribuir para o êxito dos outros, isso é sucesso. Paulo disse: no dia do Senhor, vocês são a minha glória. Ele está dizendo: ei, quando eu chegar perante Cristo, vocês vão ser a minha recompensa. É como diz Hebreus: eis os filhos que Deus me deu. Quando chegar na eternidade, as pessoas que você levou até Deus, que você discipulou, que você edificou de alguma forma, que você contribuiu para o crescimento, é a glória que você vai receber na eternidade. Ei, liderança é sobre relacionamentos. Aprenda a se relacionar. Os líderes que ganham respeito são os que acrescentam valor aos demais. Eu vou repetir isso de novo, falei de manhã, falei semana passada. Um empresário necessariamente não é um líder. Um líder é alguém que ganha dinheiro e faz os outros também ganharem. Alguém em casa? Alguém comigo aqui hoje? As pessoas o seguem porque creem que são melhores ao estar perto de você. Diga para o seu irmão: a sua vida deveria ser melhor porque eu estou perto de você. Muito obrigado, fala bem, muito obrigado. Alan Lloyd McKinnon disse: não existe mais nobre ocupação no mundo que ajudar um outro ser humano a alcançar o êxito. Isso é liderança, é pegar na mão da pessoa e levá-la até o seu sonho. Eu tenho uma obsessão nessa geração, é pegar os meninos e transformá-los em homens. Meninos querem se divertir, homens querem sacrificar. Meninos querem se aproveitar de você, garota. Não arrume, não se case com o menino. Manda uma mensagem para ele: o bispo está falando de você aqui. Quinto, pense mais alto que os demais. Aqueles que perdem na vida focam no que estão passando. Aqueles que ganham focam no que estão para fazer. Eu vou repetir isso. Aqueles que perdem focam no que estão passando. Aqueles que ganham focam no que estão para realizar. Líderes estão no futuro, eles não vivem no presente. Me ajuda aí, irmão. Fala alguma coisa. Olha para o seu irmão assim, com o olho arregalado: eu estou vendo o seu futuro e ele é extraordinário.
O que você está passando, a sua leve e momentânea tribulação, traz sobre você um eterno peso de glória, porque a glória a ser revelada não é de se comparar com os sofrimentos da era presente. O choro dura uma noite, pela manhã virá a alegria, senhoras e senhores, vai amanhecer. Os líderes que ganham respeito pensam mais que os outros e podem ver mais. Pensam mais alto que os demais e podem ver mais longe. Pensam antes que os outros e podem agir previamente. É isso que lhe faz um líder. Um passo atrás de Deus, um passo à frente das pessoas. Repassando, as 7 características para conquistar respeito. E você não conquista respeito quando você promete e não cumpre. Você está sabotando a sua liderança. Confiança é a nossa moeda. Cumpra o que você diz. Eu estava assistindo um filme essa semana, um épico, Júlio César. Então o Júlio César pergunta para Pompeu: como eu posso fazer para chegar onde você chegou? E Pompeu disse: será que eu vou me arrepender de ter salvo a sua vida? Como você quer chegar onde eu estou? Fale com todo o seu coração a verdade, o que você sente, e cumpra aquilo que você promete. Suas palavras é o seu documento de credibilidade que você dá às pessoas. E quando você não cumpre, até você desconfia de você. Você se olha no espelho e você fala: será que eu sou? Tem pessoas que entram em parafuso. Eu vejo esse tanto de gente surtada. Elas estão surtadas por algum motivo. Elas estão quebradas, funcionando errado, porque elas cometeram torpezas. Primeiro, respeite a si mesmo. Você estabelece o nível de respeito que as pessoas te tratam. Então, quando alguém ergue a voz e te maltrata, você não pode reclamar daquilo que você permite. E você não pode mudar o que você é capaz de tolerar. Respeite os que trabalham com você. Exceda as expectativas dos demais. Vá além, sobressaia-se. Faça além do que foi pedido. Terceiro, mantenha-se firme em suas convicções. Haja por princípios e não por emoções, por sentimentos líquidos. Sentimentos passam, eles vão, eles vêm. Princípios são rocha, eles permanecem. Quarto, tenha uma maturidade que seja muito maior que a sua idade. Porque às vezes o sujeito envelhece e a maturidade não chega. E há muita gente que está vendendo uma experiência que ele não teve, porque a experiência é caminho andado. Eu fui até ali, posso te levar até lá. Não confie em alguém que está prometendo levar você aonde ele nunca foi. Fique esperto. Tem muita publicidade mentirosa. Não aceite os conselhos de alguém que não aplicou os seus conselhos na sua própria vida. Dê um sorriso para você, irmã amarela. Assim. Quinto, experimente o êxito em sua carreira, sim, mas em sua família e em sua vida pessoal. Comece a liderar dentro da sua casa. Sexto, contribua para o êxito dos outros. Sétimo, pense mais alto, além, acima, sobre os demais. Fique de pé. Eu vou preparar esboços mais curtos agora. Domingo passado eu tive que apertar os 5x aqui e sair correndo. Porque quem foi que pegou meu tempo mesmo semana passada? A cara dela olhando para cima. Quantos sabem que esse tema liderança deveria ser ensinado nas escolas? Deputada, você está aqui, você tem que fazer isso acontecer. Você deveria
fazer um abaixo-assinado, para que nós, ao invés de estudarmos o Teorema de Pitágoras, que a gente não vai aplicar nunca na vida. Quantos aplicaram o Teorema de Pitágoras aqui na vida? Levanta a mão. Alguém aplicou? Alguém aqui aplicou? Tem? Muito obrigado. Nós estamos falando de menos de 1%. Eu estou gravando um documentário agora sobre a Reforma Protestante, mostrando como a Reforma mudou a educação do mundo, e por isso que até hoje na Alemanha, quando as pessoas mostram que tem uma expertise para determinada área, ela vai por ali e segue o seu caminho na sua vocação. Mas aqui a gente estuda um apanhado de tudo e não aprende nada. Nós vamos revolucionar esse país. Porque Deus está levantando líderes que são a resposta ao choro de muita gente, líderes que são a resposta ao clamor de muita gente. Onde você estiver, seja a liderança que as pessoas precisam, no seu bairro, na sua rua, na sua empresa, na sua casa. Susana Wesley mudou o mundo educando filhos poderosos. Se o seu chamado é ganhar Pedro para Jesus, como ganhou André ganhou Pedro para Jesus e mudou o mundo. Ganhe o Pedro para Jesus. Não dá para medir o impacto da vida de alguém que abraçou o seu chamado, a sua liderança. E hoje eu vou declarar, hoje aqui profeticamente, apostolicamente, que você tenha permissão para liderar. Você tem a autorização para ir lá fora, produzir bens, serviços, produtos, ideias incríveis que vão criar ecossistemas de prosperidade, onde muitos vão se beneficiar. Como Abraão, ser tu uma bênção, seja abençoado para abençoar. Em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. É isso que faz um pai, ele é abençoado e abençoa seus filhos. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Deus usa os que se importam. Feche seus olhos hoje. Deus está plantando uma semente no seu coração. Eu falei de manhã que ter uma visão é como o nascimento de um bebê. Você tem intimidade, você entra num processo de gestação, você entra em dores de parto e o bebê nasce. Assim é a visão. Você está gerando algo e aquilo modifica você por dentro. Aquilo transforma a maneira como você vive no mundo. E que Deus te dê uma visão do futuro, uma visão do que você tem que se tornar, uma visão do que você tem que fazer. Que você abandone as suas paixões líquidas, que você abandone as suas emoções líquidas, que você abandone os seus planos líquidos, e que você abrace a solidez da promessa, num mundo em que quando tudo se abala, somente os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. A promessa é a remoção das coisas abaláveis, para que as inabaláveis permaneçam de pé. Que Deus te dê uma visão, abrace o futuro, Ele está presente hoje, mediante decisões que você vai tomar, onde você vai escolher se preparar, ser treinado, ser equipado, ser visitado por uma experiência com Deus que vai mudar a sua história. Entre no período de busca esse mês, suba a sua montanha, não fique no meio do monte. Deus tem uma montanha com o seu nome escrito. Seja como Caleb, dá-me a minha montanha. Nós queremos a montanha da comunidade das nações em Brasília, queremos a montanha da comunidade das nações no Brasil e nas nações, queremos a montanha de Deus. Hoje existe uma sinergia aqui. Então pegue na mão do seu irmão agora e se una a ele, porque você vai ser visitado por sementes do futuro, visões, sonhos, profecias. Deus vai te dar uma direção essa semana. Esse mês você vai receber uma direção por onde ir, com quem ir, o que fazer.
Deus vai te dar o espírito da liderança que serve, que atende, que olha para os outros, tira os olhos de si, que capacita os outros a irem com você aonde você está indo, que empurra as pessoas para os seus sonhos, que sobe a montanha, que faz os outros bem-sucedidos. Em que fase da liderança você está? Posicional? Permissional? Você está na fase onde as pessoas admiram o que você conquistou? Ou na fase em que você conseguiu dar a elas resultados a partir dos seus resultados? E quando você chega mais velho, as pessoas olham para você e estão com você porque elas sabem quem você é. Você adquiriu o direito de ter seguidores. Você não tem escândalos na vida pessoal. Você está seguindo Jesus. Então você pode dizer: sigam-me, eu estou seguindo o bom mestre. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Levante a mão do seu irmão. Há uma multiplicação de força aqui hoje. E o que você não conseguia fazer sozinho, você vai conseguir romper esse loop hoje. O que você não conseguia fazer por si mesmo, você está recebendo autoridade do corpo para ir. O corpo está indo junto. Satanás não pode resistir você, porque você não está sozinho. Você está com as miríades, com os exércitos, com os carros e carruagens de fogo. Você está com Deus entre aqueles que te ajudam, como um poderoso guerreiro ao seu lado. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Levanta-te, Senhor, sejam dispersos os teus inimigos, fujam diante de ti os teus adversários. Você está no seu ponto de rompimento, você está conquistando a sua geografia, o seu monte. Este mês é um mês especial na agenda de Deus para o seu futuro. Levante as suas mãos e ore com o seu irmão agora. Levante as suas mãos e clame a Deus por ele, com ele. Hoje faça uma intercessão que chegue ao trono da graça. Busque-o com todo o seu coração essa noite. Relacionamentos é a moeda do reino de Deus. E a moeda dos relacionamentos é confiança. E eu quero te dar uma lição de casa. Saia daqui e vá construir pontes. Talvez você vai ter que se retratar. Talvez você vai ter que lidar com algum assunto em que você não foi tão leal assim. Você vai ter que restaurar, olhando nos olhos, fazer esse caminho de volta e construir uma rede. Quantos querem construir uma rede? É isso que eu estou fazendo há 35, 36 anos, construindo uma rede, conexões duradouras, casamentos duradouros, relacionamentos duradouros. E quando eu chegar lá na frente, daqui a uns 20, 30 anos, bem velhinho, não tão assim, né? Eu quero olhar para trás e saber que as pessoas ainda me seguem por aquilo que eu sou.
Não é porque eu obtive resultados, eu dei resultados para elas. E se eu morrer, Jesus não voltar antes, eu quero que haja grande pranto em Israel, como foi lá no tempo de Samuel. Não, eu quero que as pessoas façam uma verdadeira festa no meu enterro. Vamos cantar os melhores louvores, vamos chamar a maior banda, vamos colocar um naipe de metal aqui, vamos fazer um barulho. Eu sempre pensei na vida como eu seria lembrado. Isso me trouxe responsabilidade para viver o presente, olhando sempre o futuro. Antes de fazer qualquer escolha, eu sempre fiz conta. E é por isso que eu me livrei de muitos apuros na vida, porque eu faço contas. Onde isso vai me levar? É a primeira pergunta. E até aqui me ajudou o Senhor, e eu estou feliz por isso. E o que eu vejo? Eu vejo um futuro extraordinário à nossa frente. Eu vejo essa igreja se multiplicando em líderes extraordinários, líderes nas nações, líderes na política, líderes no mercado, líderes no sistema educacional, líderes nas artes, líderes nas esferas, líderes em todos os lugares, sendo sal, dando sabor, sendo luz, brilhando e resplandecendo, sendo testemunhas de Jesus onde vão, pessoas resolvidas, pessoas que soltaram seus nós, suas cadeias, suas prisões, as fortalezas não os prendem mais, que disseram: olha, eu não vou ficar aqui vendo Moisés subir a montanha e falar com Deus, eu vou subir o monte e vou falar com Deus, eu vou liderar ouvindo Deus, eu vou até a sua face e vou contemplar a beleza da sua formosura, do seu santuário. Eu quero inspirar outros a segui-lo, sendo um modelo inspiracional, para que as pessoas digam: eu quero voar tão alto como ele está voando, eu quero ter uma família como ele tem, eu quero ter uma vida como ele tem. Porque a liderança é isso, é mostrar às pessoas que é possível, sendo você o exemplo daquilo que pode ser feito. Quantos estão comigo aqui hoje? Então dê um abraço gostoso no seu irmão e diga para ele: a vida vai ficando cada vez mais dura quando você está perto do topo. Talvez você está em dores de parto, trabalho de nascimento, mas o bebê vai nascer. Existe um tempo. Olha, esse mês você vai subir a sua montanha e você vai ver as coisas extraordinárias de Deus acontecer. Isso não é retórica evangélica, isso é a palavra de Deus para você. Suba ao monte, conquiste aquilo para o qual você foi conquistado. Reine em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, e enche o seu peito. Dê o maior brado que você puder dar essa noite.